A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. David Poichot. Princípios que têm poder espiritual, que permitirão alcançar e experimentar o melhor da vida que você já imaginou. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da visualização. Está escrito em Números capítulo 21, versículos 9. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O princípio da visualização é a chave para uma pessoa ser abençoada. Vejamos na Bíblia o que Jesus disse a Nicodemos. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 14 e 15. Há uma mensagem muito importante nessa passagem. Jesus veio a este mundo para redimir a humanidade do pecado. O fato de Jesus ter dito, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, implica que nós já fomos picados pela serpente. Por causa da desobediência e da murmuração, o homem encontra-se no abismo das trevas, roubado, morto e destruído. O mundo encontra-se em meio para a escuridão do desespero, oprimido por Satanás. Devíamos morrer por havermos desobedecido a Deus. Entretanto, Jesus nos diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Em resumo, isso significa que Jesus seria crucificado e ali arrebataria toda a influência de Satanás. E, consequentemente, todo aquele que olhar para Jesus Cristo crucificado será transportado da escuridão para a luz, da morte para a vida. Esse é o princípio da visualização. Deus abençoou Abraão por meio desse mesmo princípio espiritual. Quando o patriarca se encontrava em idade avançada, frustrado por não poder gerar um filho, Deus apareceu a ele e disse-lhes para contar as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15 e o versículo 5. A partir desse instante, algo começou a acontecer na vida de Abraão. Ele começou a visualizar uma numerosa descendência com os olhos da fé. Como consequência, transformou-se em pai de multidões. Cabe lembrar que algumas pessoas têm usado esse princípio de maneira incorreta. A esposa de Ló, por exemplo, no momento da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus havia advertido Ló e sua família a que não olhassem para trás e não parassem. Mesmo assim, a mulher olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Gênesis capítulo 19 e o versículo 26. O pecado dessa mulher foi olhar para trás. Ao ver a destruição de Sodoma e Gomorra, ela também foi destruída. Eva também é outro exemplo. Seu pecado deveu-se ao uso incorreto do princípio da visualização. Vendo que a árvore era boa para se comer, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento, ela comeu do fruto. Gênesis capítulo 3 e o versículo 6. O rei Davi foi outro protagonista do mau uso desse princípio espiritual. Enquanto todo o exército de Israel tratava de uma batalha feroz com os amonitas, Davi permanecia na cidade de Jerusalém. Numa certa tarde, ao passear pelo terraço do palácio, observou uma mulher muito bonita. Mandou-a buscar e cometeu adultério. Como consequência, a mulher, Betseba, engravidou.
Foi uma situação tão desesperadora que o rei encomendou a morte de Urias, marido da mulher, ao ordenar que ele fosse colocado na linha de frente contra a qual o combate era mais violento. Cometeu então homicídio. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 2 ao 15. O tema da visualização é algo fundamental. Nossa vida é como o deserto. Há vezes em que cometemos falhas e somos picados pela serpente, o diabo. Que atitude devemos tomar em situações tão terríveis? Devemos olhar para Jesus. O povo de Israel viveu quando olhou, em obediência e fé, para a serpente de bronze que havia sido colocada na estaca. Hoje nós também podemos desfrutar uma vida abundante, de transformação e restauração do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, de nossas circunstâncias, se apenas, por fé e obediência, olharmos para Jesus que foi pregado na cruz do Calvário. Acompanhe comigo estes princípios que fazem parte do princípio da visualização. Primeiro, visualize o perdão. Ninguém pode escapar do pecado, pois todo ser humano é pecador. Todos, por serem descendentes de Adão, nascem com pecado. Isso é como a cor da pele de um bebê. O tom da pele dos pais define-o completamente. Para a medida que vivemos nesse mundo, no qual proliferam o pecado e a injustiça, o ônus do pecado apresenta-se de forma inegável. Como podemos nos livrar do peso do pecado? Por meio da religião? Não. Por meio do dinheiro? Muito menos. A única maneira de nos livrarmos do pecado é olharmos para Jesus Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário. Somente olhando para Cristo na cruz, seu sacrifício e derramamento de sangue, é que podemos sentir alegria indescritível e convicção do pecado, de todos os nossos pecados e também receber o perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus capítulo 9 e o versículo 22. Segundo, visualize a unção e a plenitude do Espírito Santo. Ao olhar para Jesus Cristo, que derramou seu sangue, experimentamos a unção do Espírito Santo. Olhe para Jesus Cristo que sofreu por você. Se fizer isso, o Espírito de Deus descerá sobre você e você começará a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito o conceder falar. Visualize a cruz e nela o Senhor. Somente a pessoa redimida pelo sangue de Jesus Cristo receberá a plenitude do Espírito Santo, que agirá e transformará o seu coração, para que ela se torne terra boa e fértil e produza bons frutos a 100, 60 e 30 por 1. Ao olhar a cruz do Calvário, você deve beber da água viva do Espírito Santo que provém de Jesus Cristo. A plenitude do Espírito Santo encherá seu espírito, sua família e tudo que cerca a sua vida até o ponto em que todo problema, toda preocupação, toda ansiedade estarão submersos no poder do Espírito Santo. E terceiro, visualize a saúde. Antes de ser crucificado, Jesus recebeu 39 chibatadas de acordo com a tradição. Sua pele foi rasgada. Seu corpo todo ficou manchado de sangue. Por que motivo ele teve de sofrer de maneira tão dolorosa? A Bíblia responde a essa pergunta da seguinte forma: por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Jesus sofreu tudo isso com o propósito de nos dar saúde. Portanto, qualquer tipo de enfermidade, mental ou física, pode ser curada, se for observada com fé a obra de Jesus Cristo, que foi ferido por nossas enfermidades. E pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53 e o versículo 5. Quarto, visualize a prosperidade. Jesus morreu na cruz para desfazer também os espinhos e as ervas daninhas de nossa vida. O Senhor viveu em meio à pobreza, começou sua vida numa manjedoura. Até o momento de sua morte não teve onde reclinar a cabeça. Qual a razão de o Filho de Deus ter vivido na pobreza? A Bíblia nos explica claramente.
Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Nenhum pai vai querer que seu filho viva no meio da pobreza e da miséria. Mais ainda, uma das razões por que os pais trabalham duro é o desejo de dar a seus filhos melhor qualidade de vida, como parte de sua herança. A Bíblia também afirma isso e ensina da seguinte maneira: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. A bênção da prosperidade do Espírito, da alma e do corpo é uma graça básica e essencial que recebemos ao crermos em Jesus Cristo. E quinto, visualize a esperança do reino dos céus. O homem é um peregrino. Nenhum ser humano poderá viver nesta terra eternamente. A Bíblia declara que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago capítulo 4, versículos 14. Isso significa que chegará o momento em que teremos de deixar nosso corpo. Haverá quem receba a vida eterna e quem receba a condenação eterna. O que faz a diferença? A fé em Jesus Cristo. Aqueles que tiverem recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal receberão a vida eterna. E aqueles que tiverem recusado receber Jesus Cristo serão condenados ao castigo eterno. Todos os que tiverem crido em Jesus terão a vida eterna, serão ressuscitados no dia da segunda vinda de Jesus Cristo e viverão com o Rei dos Reis eternamente. A razão por que Deus redime o nosso espírito, abençoa a obra de nossas mãos e sara o nosso corpo deve-se ao desejo de permitirmos usufruir a expectativa da vida no reino de Deus. Portanto, não desanime por causa das adversidades que a vida lhes apresenta. Devemos manter a esperança do reino dos céus. Quem mantém o olhar no reino dos céus nunca submergirá no abismo da ansiedade e do fracasso. Ao contrário, sua vida se caracterizará por alegria e ação de graças, pois guardará em seu coração o desejo da herança eterna. Que Deus abençoe a todos vocês. Na próxima palestra nós vamos falar do terceiro princípio, o princípio da semeadura e da colheita. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Tem sido muito importante para nós. Que Deus abençoe a todos. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê o seu like para fortalecer esse vídeo, para que o YouTube entenda que você gostou e recomende para outras pessoas. Diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho. Obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Se torne também um colaborador, ofertante e dizimista. Na descrição tem como você fazer isto, através da chave Pix e através do número da conta. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.